Dando sequência ao curso de Biomateriais, na aula de hoje nós vamos falar sobre bioimpressão de órgãos humanos. E esse assunto, ele, vamos dizer, traz consigo uma nova abordagem das novas tecnologias aplicadas à área da saúde. Hoje fala-se muito em inovação tecnológica, então o que nós vamos verificar durante a exposição da aula é como que essas inovações tecnológicas elas podem beneficiar a determinados tratamentos e aplicando o que a gente chama de impressão 3D ou manufatura aditiva aplicados na bioimpressão de órgãos humanos. E estamos trazendo aqui para a aula de hoje o Dr. Rodrigo Rezende, que trabalha com tecnologia da informação aplicada como tecnologia habilitadora para a bioimpressão de tecidos e órgãos humanos. Possui experiência na área de manufatura aditiva. Durante o curso, durante a aula, nós vamos explicar com um pouquinho mais de detalhe o que é a manufatura aditiva ou impressão 3D. Isso aplicados à biofabricação. O Dr. Rodrigo, ele possui doutorado e mestrado em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Campinas e é pesquisador associado do Centro de Tecnologia de Informação Renato Archer, conhecido como CTI, de Campinas, no estado de São Paulo. Então, nós vamos começar falando sobre esse novo avanço, eu chamaria isso de um avanço tecnológico, e nós vamos poder ver que, uma vez mais, é uma grande, além de ser inovação, uma grande inovação aplicados para resoluções de problemas na área da saúde e que ficarão claros quais serão os problemas que serão tratados. E gostaria também de dizer que nós não podemos nos descuidar que qualquer estrutura, como é o caso da aula de hoje, que é feito em um laboratório, para ser aplicado no organismo humano, essas estruturas, que também são chamadas de scaffolds, eles têm que apresentar biocompatibilidade local e sistêmica. Bom, então, começando propriamente dito a nossa área. Dr. Rodrigo, eu gostaria de saber do que se trata efetivamente a biofabricação, numa linguagem bastante clara para que a grande maioria do povo consiga entender do que se trata essa biofabricação. Bem, professor, muito obrigado, primeiramente, pelo convite. É sempre interessante ter um espaço como esse para conversar um pouco com o público, né? O público de uma forma em geral. Acho que nós temos essa missão de difundir, de passar adiante um pouco do conhecimento que a gente tem, que a gente vem trabalhando, não é? Bem, a biofabricação ela é uma área bastante nova, é uma área que começou há menos de 20 anos e ela é uma área que utiliza a manufatura aditiva ou impressão 3D, que é o termo mais conhecido popularmente e cada vez mais conhecido, como uma tecnologia habilitadora. Não é? O que seria isso? Uma tecnologia que auxilie, né, os cientistas, os pesquisadores a desenvolverem soluções para que possam ser oferecidas ao paciente, não é? Por exemplo, um paciente que tenha sofrido uma doença crônica, que tenha tido perda de tecidos,
um paciente que tenha sofrido algum acidente e que tem uma dificuldade de regeneração, né, que precise talvez da substituição ou de um crescimento de um novo tecido, ou até mesmo a substituição de órgãos, né, os transplantes, né, que nós sabemos aí que são corriqueiros, diários no mundo, mas a gente sabe também que há uma grande dificuldade em se obter órgãos humanos saudáveis e compatíveis para atender aos pacientes, né? Então a biofabricação ela é na verdade uma união, não é, da engenharia de tecidos, que é uma área exatamente para desenvolver soluções para esses pacientes. Então a junção, né, a união da engenharia de tecidos com a manufatura aditiva ou impressão 3D. Gostaria que você dissesse em linhas assim bastante geral o que é a manufatura aditiva, de uma maneira assim bastante resumida. Bem, a manufatura aditiva, ela inicialmente, o termo conhecido era prototipagem rápida, justamente porque você tinha a possibilidade, em utilizando uma impressora 3D, de fabricar peças com uma rapidez maior do que você poderia produzir numa linha de produção de uma indústria, por exemplo, né? Então, assim, talvez o rápido é um pouco controverso, porque muitas pessoas nos perguntam isso, né? Esse rápido, a peça, ela não é feita instantaneamente, por menor que ela seja, não é em 1 minuto ou não tem um tempo determinado. Isso vai depender muito da complexidade, né? De quão complicada, vamos dizer assim, é a geometria da peça, do objeto, do material, a técnica, o processo que é utilizado, pois são vários, mas há uma economia muito grande quando a gente pensa que, ao invés de você desenvolver ou você fazer uma mudança na sua linha de produção na indústria, para testar um novo modelo, né, ou mesmo uma ferramenta nova, você pode fazer isso primeiramente com uma impressora 3D. Isso é muito mais rápido, isso é muito mais fácil e principalmente menos custoso, né, mais barato. A manufatura aditiva ou impressão 3D, eu vou me permitir falar o termo impressão 3D para ficar um pouco mais simplificado, é um processo muito semelhante à impressão que nós temos em casa, né? No início dos anos 80, quando a informática chegou com mais peso ao Brasil, e dali para frente cada vez mais, né? Hoje a gente sabe que todo mundo, ou praticamente todo mundo, né, boa parte da população possui um computador em casa, né? E até mais, hoje a gente tem o smartphone, né, são tecnologias que estão cada vez mais reduzindo o tamanho dos equipamentos, mas todos esses equipamentos eles podem estar ligados a uma impressora, né? Uma impressora 2D, que é a impressora que a gente tem em casa, que imprime em papel. Então, qual é a diferença dessa impressora 2D para 3D? Na verdade, obviamente, é uma dimensão a mais que a gente tem, que é uma dimensão de altura ou de espessura, né? Então, imagine que a gente pudesse em casa imprimir uma folha e em cima da primeira folha a gente imprimisse outra folha, outra e assim por diante, a gente pudesse montar aquilo como se fossem camadas, né? E ao final a gente teria algo, imaginando apenas um objeto 3D. É isso que acontece com a impressora 3D. Então, na verdade, a gente não imprime numa folha, né? Necessariamente não é uma folha, são materiais um pouco diferentes. São materiais plásticos, por exemplo, materiais que também são conhecidos como polímeros, materiais cerâmicos, materiais metálicos, né? E algumas vezes a mistura desses materiais também, para originar novos materiais. Então a impressão ela é feita camada a camada. Então um determinado processo, a gente pode utilizar laser de diferentes tipos, a gente pode utilizar um processo que é chamado de extrusão, né, que ele utiliza um filamento de material plástico,
né? É o processo mais comum que se vê hoje em dia, né? As impressoras 3D têm ganho muito espaço, então é mais comum a gente já ver lojas vendendo impressoras 3D. O processo mais comum, portanto, é o processo de extrusão ou de filamento. E há outros processos também que utilizam resinas líquidas, materiais em forma de pó, mas de forma geral, se entrar nesse momento em cada técnica, é a impressão em que você faz, em que é feita uma camada, posteriormente uma segunda camada e assim por diante. Então, aquela camada que foi feita, ela imediatamente sofre um deslocamento de altura, né? Tem uma plataforma que está abaixo que vai descer essa estrutura, para que venha o novo material e, por exemplo, o laser possa irradiar aquele material novo ali em cima da camada anterior. E aí as camadas vão sendo aglutinadas, né, vão sendo, em termo bastante popular, né, coladas, né, e aí você vai tendo aquele material em forma tridimensional, né, que é um objeto, e aí você pode ter diversas soluções. E aí a biofabricação, só complementando, ela parte muito para o lado em que se utilizam materiais vivos, né? A ideia é essa, até que a gente possa no futuro produzir com impressoras 3D órgãos humanos para transplantes. Muito bem. Agora, gostaria de saber, isso é uma coisa bastante ampla, mas que tipo de profissionais estão ou estarão envolvidos nessa área de bioimpressão? Correto, professor. É uma ótima pergunta. Bem, nós estamos atravessando também um período, muita gente deve estar ouvindo falar de a quarta revolução industrial, a indústria 4.0, né? Então nós já tivemos 3 outras revoluções no passado, e a última foi a revolução da computação, né, da eletrônica, né? Então uma tendência, uma evolução natural é essa quarta revolução industrial em que basicamente a indústria, né, ela vai estar toda interligada, toda conectada, e não só a indústria, né? Qualquer tipo de equipamento, por exemplo, seja um equipamento que contenha chips sofisticados, né, como os computadores, como equipamentos smartphones, por exemplo, eles vão estar conectados e já estão, né? Mas nós também temos algo que tem sido bastante falado, como a internet das coisas, em que objetos que a gente pode dizer mortos, né, vamos dizer sem vida, né, como um eletrodoméstico em casa, uma geladeira, um chuveiro, algo assim, esses equipamentos também estarão interligados a uma grande rede, né, a internet, vamos dizer assim. E então a indústria 4.0, ela é basicamente baseada em 3 tópicos, né? São os tópicos, 3 categorias na física, no mundo digital, né? E na categoria biológica. E nesse contexto, a biofabricação ela está inserida exatamente nesse contexto, como uma potencial tecnologia da indústria 4.0, ou até mesmo falando da saúde 4.0, que é um termo também bem utilizado. E então, assim, os profissionais, né? Então, para fazer uma pequena introdução, os profissionais, conforme o professor perguntou, são diversos, né? Os profissionais vão ter que estar cada dia mais antenados e conectados para que possam se qualificar. E no caso da biofabricação, como uma área multidisciplinar, né, nós temos o envolvimento de muitos profissionais de diversas formações, né? Por exemplo, nós temos os engenheiros, né, então, principalmente engenheiros de materiais, engenheiros mecânicos, engenheiros químicos, biomédicos, né, eletrônicos também, outras categorias também que podem estar envolvidas, das ciências exatas, química, matemática, a turma aí da computação, né, a ciência da computação também. E, por um lado, eu nem gosto muito de falar por outro lado, porque, na verdade, todos estão no mesmo lado, né? Mas a biologia,
né, as ciências da vida, a medicina, a odontologia e várias outras profissões, né, formações que estão diretamente envolvidas com isso. E por que não dizer, inclusive, direito, administração, porque a gente também precisa se preocupar com as questões éticas, com questões de gestão. E então, todos esses profissionais precisam, né, conversar entre si. Né? Então, como eu disse, não há um lado ou outro, né? Uma profissão de um lado e outra profissão do outro. É uma zona de convergência, uma zona de interseção, uma zona comum entre essas profissões, e elas precisam ter a sabedoria, né, no dia a dia de cada profissional de se aproximar um do outro. Né? Até que isso no início era uma coisa bastante complicada, mas hoje nessa área que a gente trabalha já há um linguajar, uma comunicação comum, algo que já as pessoas, um médico já chega mais confortável para conversar com o engenheiro com o profissional da odontologia e assim por diante. Então, esses profissionais, cada um deles é muito importante para esse processo todo. Ninguém faz nada sozinho nessa área. O que a gente percebe das suas explicações é que com vamos chamar esse novo conceito, em vez de chamar de revolução, esses novos conceitos que surgem estarão surgindo também novos profissionais, e uma coisa que quem trabalha na área de biomateriais já viu acontecer há muito tempo, não desta maneira, mas já viu acontecer, que é o seguinte: profissionais das mais diferentes áreas trabalhando em comum para resolver, vamos chamar de um problema relacionado com o tratamento da saúde. O que eu posso perceber do que já está ocorrendo é que a gente pode aumentar a velocidade de um determinado tratamento e principalmente aumentar a previsibilidade desse tratamento, que é o que todos nós queremos. Quando nós temos um problema qualquer relacionado à saúde, a gente gostaria inclusive que houvesse um passe mágico. Se fosse num lugar, tomasse lá um determinado medicamento e já ficasse bom. E ainda não chegamos nesse ponto, mas que existe a possibilidade de aumentar a velocidade do tratamento e, principalmente, uma vez mais, a previsibilidade desse tratamento. E, num outro momento, a gente poderia discutir, não é o objetivo da aula de hoje, discutir sobre os preços desses novos tratamentos, a implicação de tudo isso no preço, porque todas essas coisas elas são feitas no sentido de resolver problemas da saúde, mas que possa atingir a população de uma maneira geral. Então, essa é uma questão que nós não podemos, quem trabalha na universidade, quem trabalha com pesquisa, quem trabalha com a educação relacionada à pesquisa, não pode esquecer a questão do preço dos tratamentos de uma maneira geral. Bom, dito isso, eu gostaria então de passar para um outro aspecto, que é o seguinte: como que os biomateriais estão relacionados com essa área? Porque no final da história, você quer obter um material que, quando colocado em contato com o organismo vivo, passará a se chamar biomateriais ou biomaterial, que tem que ter uma série de propriedades que durante o desenvolvimento do curso já foi falado bastante sobre isso. Mas então, voltando, como que os biomateriais estão relacionados
ou poderão estar relacionados com essa área. Professor, ainda pegando um pequeno gancho no seu comentário, antes da pergunta em si, eu já chego na pergunta, na resposta, exatamente essa questão da rapidez, da preocupação com os custos, né? Mas, antes de tudo, como vamos lidar com vidas, com materiais vivos, primeiramente, mas com o objetivo final de lidar com vidas, né? Oferecer saúde, o paciente é a preocupação, o objetivo maior. E por trás disso, nós temos muitos aspectos a serem considerados, né? E priorizados nas pesquisas, em tudo aquilo que vai para o mercado, né? Como os órgãos de regulamentação, como que isso vai ser colocado, se isso pode ser colocado, determinado produto, né? Eu gostaria de mencionar um pouquinho, no caso nosso, no CTI, Renato Archer, nós trabalhamos voltados para a tecnologia da informação, né? Então é também uma profissão que envolve engenheiros e profissionais da computação, e profissionais de materiais também, né? Então que a gente não lida diretamente com células no dia a dia, né? Mas nós temos os outros profissionais e cooperações para fazer esse agrupamento, né, conosco. E então essa rapidez, né, de produção no futuro e de soluções vivas, né, que isso tudo envolve o desenvolvimento de biomateriais. Eu acredito que aquilo que eu comentei um pouquinho antes, que nós discutimos aqui sobre a quarta revolução industrial, em que você vai ter vários aspectos ali por trás, mas, por exemplo, a inteligência artificial, que vai ser capaz de auxiliar o homem a trazer soluções mais rápidas, seja no desenvolvimento, por exemplo, de um novo medicamento, com uma rapidez maior, utilizando técnicas melhores, uma precisão melhor, e mais do que isso, né, as soluções, os biomateriais que estão totalmente relacionados, eles vão passar a ser, com o tempo, customizados, né? O que é isso? Eles vão ser individualizados. Então nós vamos ter uma indústria, como nós temos hoje, farmacêutica, por exemplo, em que um remédio, né, uma droga, ela é feita em lote e ela vai atingir a população de um país, por exemplo, mas certamente ela não tem a mesma eficiência para cada indivíduo, para cada organismo, né? Então, tudo já vem sendo levado para esse desenvolvimento, para essa tendência de desenvolvimento individualizado. E no caso, aí sim, voltando à pergunta, dos biomateriais, né? Quer dizer, os biomateriais também entram nisso, né? A gente não vai chegar a um órgão humano, a uma solução, sem qualquer tipo de material, sem a aplicação de materiais. E como o professor disse, quando a gente lida com vidas, né, com células, né, o desenvolvimento de novos tecidos e tudo mais, a gente, na verdade, passa a uma categoria especial dos materiais, que são os biomateriais, né, porque são materiais que devem possuir e respeitar requisitos básicos, né, como principalmente, como já colocado pelo professor, a biocompatibilidade. O que seria isso? Um material que, quando colocado em contato com o organismo, ele não pode trazer efeitos colaterais. Ele não pode efeitos colaterais desejados, sim, né, vamos dizer assim, mas não os indesejados, como causar algum tipo de inflamação, né, trazer algum risco de desenvolver um câncer, né, uma doença descontrolada, por exemplo. Então a gente tem que ter todo esse cuidado, né, e por isso, mesmo tendo esse cuidado, algumas vezes pode acontecer e aí estudos têm que ser feitos para isso, né, de um biomaterial reagir de uma forma diferente num organismo e em outro, né. Então essa questão da compatibilidade ela é muito importante e vários outros aspectos, como por exemplo, o desenvolvimento de uma estrutura tridimensional para crescer tecido, é uma estrutura que tem que ser porosa, ela precisa ter os poros, né, ali dentro dela de tamanho controlado, porque senão também as células que são colocadas ali, elas não penetram, esses poros precisam ser interconectados,
O material, além de biocompatível, ele tem que ser biodegradável, né? No caso dessas estruturas tridimensionais, elas são colocadas no organismo de forma temporária, apenas no primeiro momento para receber as células semeadas e dar condições para que aquelas células possam crescer e gerar um novo tecido. E à medida que as células vão crescendo, se desenvolvendo, gerando um novo tecido, aquele material, que pode ser, como dito anteriormente, um plástico, um cerâmico, né? O metal já, nesse caso, já é mais incomum, né? Por causa do tempo de degradação que é muito longo. Então, um plástico, um cerâmico que precisa ser degradado no organismo com o passar do tempo para que fique apenas aquele tecido, né? Então, basicamente, de uma forma geral, professor, essa é a resposta. Ok. Aqui eu vou te fazer duas perguntas envolvidas numa só. Quais as perspectivas para a real fabricação de órgãos humanos empregando esse bioimpressão e como está a pesquisa da bioimpressão no Brasil? Bom, professor, é uma pergunta bastante interessante. Como eu disse, é uma área muito nova. Então é bom colocar também que eu falei da biofabricação, e dentro da biofabricação existem três segmentos. Um dos segmentos é esse segmento em que são utilizadas essas estruturas tridimensionais de suporte, que também são conhecidas como andaimes ou scaffolds, que é um termo em inglês, né? Tem outra vertente que é que a gente chama mais propriamente de bioimpressão, em que nós utilizamos esferoides teciduais, que nada mais são do que, como pode ser visto, verificado na ilustração, essas esferas, né, recheadas de células, né? São células previamente selecionadas, são células para construir, por exemplo, não ainda, né, é bom deixar claro isso, está em desenvolvimento, mas no futuro o órgão que vai ser desenvolvido para um determinado paciente vai utilizar células daquele mesmo paciente, para que a gente tenha um risco menor de rejeição e para que aquelas células, em termos biológicos, possam ser mais ou compatíveis, né, ter uma chance maior de compatibilidade. Então esses esferoides são utilizados nessa segunda abordagem, que é chamada de bioimpressão. E a terceira abordagem, o segmento, né, seria algo misto, um processo híbrido, em que a gente pode aproveitar o que há de melhor nos scaffolds, né, nas estruturas tridimensionais, e o que há de melhor nos esferoides, né. Claro, a gente tem vantagens e desvantagens nas duas primeiras técnicas, então a gente aproveita aquilo que há de melhor em ambas para fazer essa terceira abordagem que eu posso mostrar um pouquinho mais à frente. O processo de bioimpressão, falando um pouquinho mais já no objetivo de se fabricar órgãos humanos, esse é um processo ainda que vai levar tempo, né? É muito difícil, nós que somos da área, mesmo assim precisar esse tempo, porque isso tem relação direta com os próprios desenvolvimentos científicos, né? As próprias descobertas. Por exemplo, a gente sabe aí que a AIDS, por exemplo, o próprio câncer, né? Há quantos anos, há quantas décadas aí são estudadas soluções para resolver esse problema, né? A gente acredita que tudo vá caminhando para que se chegue a isso, né? Dias atrás eu vi uma informação de que em 2050 provavelmente já haverá solução para todo tipo de câncer, né? Então vocês vejam que ainda são praticamente 30 anos adiante, né? Quiçá antes, tomara. E a gente também tem uma dificuldade muito grande de estimar quando nós teremos um órgão humano fabricado com impressoras 3D, né? Porque também, além das questões técnicas, a gente tem a questão de investimento, né? Então os investimentos são investimentos altos no primeiro momento. No futuro, quando isso já estiver consolidado e que as técnicas estiverem já bem encaminhadas e que se possa ter a repetibilidade ou reprodutibilidade
de um órgão, ou seja, você consegue fazer um órgão, um rim, por exemplo, e a gente consegue fazer outro na sequência, né? Respeitando todas as questões éticas e morais, isso vai ficar mais fácil. Isso vai baratear também os custos, né? Então a gente precisa muito desses investimentos. No Brasil, complementando a pergunta, a biofabricação, ela já conheço desenvolvimentos de cerca de 15 anos, um pouquinho mais talvez, e a bioimpressão um pouco menos, né, talvez 8, 10 anos. Né. No CTI a gente tem trabalhado com a bioimpressão, né, utilizando essas impressoras 3D e utilizando também muito ali como tecnologia da informação, software, né, programas de computador, na verdade, que vão nos auxiliar nos projetos, em desenvolver simulações computacionais, por exemplo, que são muito importantes, porque elas reduzem custos, porque ao invés de a gente, de forma afoita, né, sair desenvolvendo dispositivos, equipamentos para determinada solução, a gente pode antes prever com simulações, fazer ali alguns estudos que possam, se não nos dar a certeza de como será um dispositivo, ou funcionamento e tal, mas a gente pode pelo menos tirar ou eliminar alguns caminhos ali que são caminhos que a gente pode ter certeza que não darão certo. Então isso também reduz custos, né? Então a bioimpressão no Brasil, o CTI tem desenvolvido com bastante dificuldade também, assim como outros grupos de pesquisa em todas as áreas no Brasil, diante dessa circunstância dos últimos anos, dos cortes que a gente vem sofrendo, né, na pesquisa. E então, assim, a gente precisa sim de investimento, não só nessa área como em outras, mas essa eu vejo como uma área prioritária para o futuro, né, porque senão países de primeiro mundo que estão investindo pesadamente vão no futuro nos vender os órgãos e nós não seremos capazes de produzir, né? Vai ficar muito caro para a produção brasileira, então a gente precisa desenvolver para a gente não ficar atrás. E a gente tem competência técnica, recursos humanos, tudo para fazer isso. Bom, o que nós já temos hoje, vamos dizer, em muitos países, e mesmo no Brasil, nós já temos estudos que você obtém uma determinada estrutura, colocando de uma outra maneira. O paciente tem, por exemplo, uma falha na sua estrutura óssea. E aí sabe-se, através de tomografia, a gente pode perfeitamente saber como que é essa falha. E aí mandar essa informação para um centro que faz a impressão, imprime a falha de acordo com as informações fornecidas pela tomografia e, claro que essa peça impressa tem que passar por todas essas preocupações que são biocompatibilidade, biofuncionalidade e tal, mas onde eu queria chegar é numa outra coisa. Eu queria chegar que é perfeitamente já possível hoje colocar a célula-tronco da própria pessoa. Então, isso ainda não é uma coisa de amplo uso, mas já existem estudos, tanto em animais, indubitavelmente já existem estudos, em vivo, em animais e em vivo, a possibilidade de utilização de célula-tronco com o objetivo de acelerar o processo, quando é no caso ósseo, o processo de regeneração do tecido ósseo. Dito isso, eu gostaria de te perguntar a seguinte coisa: quais as dificuldades para se obter órgãos bioimpressos? Isso, se possível também, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre as questões éticas envolvidas nesse tipo de trabalho. Bem, as impressoras 3D elas estão cada vez mais sofisticadas, né?
A gente pode encontrar impressoras 3D caseiras hoje em dia, depois que houve a quebra de algumas patentes. É bom salientar que a impressão 3D, muita gente ainda não conhece, não teve um contato, muita gente ainda está ouvindo agora, ou ouviu há muito pouco tempo atrás sobre esse termo, né? Está descobrindo esse mundo agora, o que é muito normal. Agora, é bom salientar que a impressora 3D ela já existe desde os anos 80, né? E um processo comercial, ele surgiu, o primeiro processo comercial desenvolvido e colocado no mercado pela empresa americana 3D Systems, ocorreu no ano de 1986, 87. Então é algo já bastante consolidado. Obviamente os materiais vêm sendo desenvolvidos, aprimorados, descobertos, né? As técnicas vêm sendo aperfeiçoadas, o conhecimento de quem lida, de quem opera essas máquinas do dia a dia também. Então isso tudo vai trazendo ganhos, né, para essa área. E então assim é uma área que vem auxiliando bastante a biofabricação, né? Bom, então essa questão da impressão 3D já de 3 décadas, né, basicamente, então isso traz avanços para a área de bioimpressão. A impressora 3D e a bioimpressora 3D basicamente é a mesma. A diferença é que são os materiais utilizados, né? Nós temos na bioimpressora materiais vivos, né? Então aqui eu apresento para vocês um slide com algumas bioimpressoras comerciais, né? Então hoje muita gente pensa que a gente não é capaz de produzir órgãos humanos porque não há bioimpressoras. Não é bem isso, né? Por quê? Porque a bioimpressora, ela é, vamos dizer assim, com todo respeito, ela é relativamente simples, né? Porque o papel dela, ou a função dela é manusear os materiais vivos que são colocados ali. Imagine, por exemplo, os esferoides teciduais, né, como eu tinha comentado, manusear ou manipular aqueles materiais e depositá-los, né, na plataforma, quase que ponto a ponto, né, ou camada a camada, para gerar uma estrutura. Agora, o problema então não é o equipamento, a bioimpressora, é o que a gente manda para a bioimpressora, como que a gente desenvolve o projeto de um órgão, né? A gente tem que pensar que fabricar uma capinha de celular com impressora, um brinquedo, uma armação de óculos, tudo isso que são materiais inertes, materiais sem vida, né? E que servem apenas como modelo, quer dizer, são materiais que a gente fabrica, sai da impressora e eles podem ser utilizados, nem que seja como um modelo, né, para a indústria, para que uma indústria de brinquedo verifique se aquele modelo pode ser interessante ou não, se precisa de alguma remodelagem, né? Então você tira aquilo ali e aquilo continua como daquela forma. Agora, quando a gente lida com vida, com células, a gente está trabalhando com algo que é evolutivo, que quando depositado na impressora, ele vai continuar desenvolvendo durante um tempo. A gente não tira dali da impressora, né, ou não vai tirar, na verdade, um coração, um rim, pronto, já vamos levar para o paciente. Não é assim, não é bem assim. Estamos falando de uma maneira bastante simples. O projeto, né, aquilo que a gente manda para a impressora, é talvez o principal desafio a ser superado para que a gente possa chegar a um órgão humano no futuro. Então a gente pode ser feito uso de imagem de tomografia computadorizada, de ressonância magnética, a utilização de programas de computador que trabalham essas imagens, de modelos matemáticos de simulação que possam nos fazer entender como que uma célula evolui. Então, por exemplo, o papel dos biólogos, né, a função dos biólogos nesse processo todo é importantíssimo, né? Nós, engenheiros, podemos produzir dispositivos, mas precisamos do apoio dos biólogos para nos fazer entender e desenvolver esse projeto de órgão, né? E tem mais. Quando, imaginemos, vamos supor que a gente já tem esse projeto bem estabelecido, que a impressora ela trabalhe com aquela célula do paciente, que faça, né, a materialização, que a gente chama, que é a deposição do material na plataforma, e a gente tem ali alguma estrutura tridimensional fabricada.
aquilo ainda está muito longe de ser um órgão humano. Então a gente precisa passar por uma etapa ainda, antes de levar ao paciente, uma etapa intermediária, que é uma etapa de amadurecimento daquele órgão. Então a gente vai levar aquela estrutura para um bioreator, é um dispositivo que vai receber aquela estrutura e vai controlar várias questões físico-químicas e biológicas daquele órgão, para que aqueles esferoides, aquelas esferinhas que estão ali dentro, com células, elas vão se fundindo, né, vão se unindo, aquelas células possam ir gerando os tecidos, e aqueles tecidos, um órgão funcional. Então a gente precisa estimular, por exemplo, eletricamente o órgão, a gente precisa oxigenar, a gente precisa remover as excreções, a gente precisa talvez criar algum tipo de perturbação mecânica para que aquele órgão se exercite, né? Então, depois de passada essa fase, aí sim a gente pode pensar em fazer essa transgressão, né, e na verdade, essa translação para o paciente, né. Nas pesquisas hoje, as células-tronco, em pesquisa, elas são utilizadas sim, né, em pesquisa, e antes disso, né, complementando a pergunta do professor, quando você trabalha com células, né, vamos dizer nas universidades, né, nas empresas, mas vamos focar nas universidades, todo esse trabalho ele precisa, antes de ser aprovado, ele passa por um comitê de ética da universidade, ou um comitê de ética ao qual a universidade está ligado, né. Normalmente as universidades que trabalham com essa área biológica têm o seu próprio comitê de ética, então precisa ser aprovado dentro de processos, de protocolos já pré-estabelecidos. Então não é assim, vamos pegar uma célula-tronco e fazer qualquer tipo de experimento. Não, não é assim, né? Então tem todo um processo bem rigoroso para que isso aconteça. E para que esses estudos possam, e se bem-sucedidos, possam chegar ao paciente no futuro, também não vão sair ali passados pelo comitê de ética da universidade, aprovados internamente e já levados para o paciente. Não, eles precisarão ser aprovados, por exemplo, no Brasil, né, por órgãos de vigilância sanitária como a Anvisa, como é o caso nos Estados Unidos da FDA, né, que é o órgão Food and Drugs Administration, né, que é o órgão que administra qualquer tipo de alimento ou de droga que é desenvolvida. Então precisa ser aprovada lá, e não é diferente para essa área de biofabricação. Então, e à medida que os desenvolvimentos vão ocorrendo, né, que os trabalhos os trabalhos científicos vão sendo publicados, e que se ganha uma consistência maior, né, que a credibilidade nessa área aumenta, então aí sim a gente vai se aproximando cada vez mais de ter no futuro órgãos humanos, né? Mas é um processo bastante longo. Não sei se ficou faltando, professor, algum item ainda na resposta, mas o senhor pode colocar, por favor. Tá perfeito. Eu só enfatizaria as questões éticas, que cada universidade tem às vezes mais do que um órgão que trata disso, mas depois isso tem que ser submetido ao órgão nacional para fazer a avaliação ética, e esses trabalhos só poderão ser feitos se for aprovado por vamos chamar essa agência nacional que cuida das questões éticas. E que eu diria que no Brasil funciona relativamente rápido, ao contrário de outras questões. Então, o que eu gostaria que você desse uma ideia, se possível for, eu nem sei se a pergunta é bem assim, mas eu tentarei esclarecer. Quais os investimentos que nós, Brasil, temos atualmente vamos pensar de uma maneira geral, para a obtenção de scaffolds de uma maneira geral, e em particular
da bioimpressão. Ou seja, a aplicação da bioimpressão para as várias áreas envolvidas, a área da saúde. Quais, eu não sei nem se é quais ou quanto os investimentos disponíveis que nós temos, ou quais as perspectivas presentes e futuras para essa área que eu julgo ser de grande importância, vamos dizer assim, para o caminho da humanidade. Sim, bom, cabe ressaltar aproximadamente em 2006, 2007, quando eu estava no meu período de doutoramento, né, sanduíche em Portugal, a gente estava trabalhando com biofabricação, não era exatamente a bioimpressão, né, mas no desenvolvimento de biomaterial e de bioimpressora, né? E naquela oportunidade, naquele momento, surgiu um edital da CITED, né, que é um órgão ibero-americano, naquela época sediado na Espanha, e que contempla aí países ibero-americanos, né, Espanha, Portugal e os países da América Latina. E nós aproveitamos na altura um edital que saiu para criar, né, tentar criar, e nós fomos bem-sucedidos, uma rede ibero-americana de biofabricação. Era a rede chamada CITED Biofab. E essa rede foi liderada lá por Portugal, né, e nós tivemos aqui do Brasil, por exemplo, se não me engano, 7 grupos participando, né, e dentre eles a Unicamp, a USP, e outros grupos também de outros estados e alguns outros países, né? Éramos 7 países diferentes. Bom, por que eu estou comentando isso? Porque eu vejo como um dos primeiros, se não o primeiro passo para o desenvolvimento da biofabricação e formação de equipes multidisciplinares no Brasil. Porque 1 ano, 2 anos depois, o CNPq e as FAPs, né, as Fundações de Amparo à Pesquisa dos Estados brasileiros, lançaram, a CNPq e essas FAPs lançaram um programa que muita gente conhece, né, que eram os programas INCTs, Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, em que em diversos assuntos, diversas áreas da ciência foram contemplados, né, inclusive a biofabricação. Então nós criamos naquela altura o Instituto Nacional de Biofabricação, que é o INCT Biofabris, né. E esse instituto era assim, ou estes institutos, né, o CNPq ele entrava com metade, com 50%, e a fundação do Estado correspondente entrava com a outra metade. E acho que, obviamente, houve algumas, era um primeiro processo nesse sentido, mas aquele projeto que foi começado ibero-americano, ele virou também um projeto nacional, né, basicamente, e isso contemplou vários grupos, a união de grupos. Então, aqueles profissionais que a gente comentou mais no início, né, os profissionais diferentes que são necessários nessa área, então nós conseguimos trabalhar conjuntamente no Brasil. Claro, a gente tinha uma sede lá na universidade, lá na Unicamp, em Campinas, né, e todos esses grupos, inclusive né, o CTI Renato Archer fazia parte, então a gente foi desenvolvendo isso. De lá para cá, houve uma renovação do INCT há 2 anos atrás, né? Infelizmente, né, nós passamos por um processo aí que, com todos esses cortes orçamentários, né, o nosso INCT, infelizmente, de forma oficial, passou a não ter valores, não ter financiamento, né? Então os grupos tiveram que correr atrás de financiamento de forma descentralizada. Houve sim muitos projetos e continua havendo projetos em comum entre esses grupos e entre outros que surgiram, né? Então muitas parcerias surgiram nesse tempo, inclusive com o grupo de Araraquara, da Unesp, né? E outros processos, principalmente no estado de São Paulo, outros financiamentos da FAPESP surgiram, né? No CTI, por exemplo, para ser um pouco mais específico, a gente teve financiamento de pós-doutoramento, né? Financiamento de vinda de pesquisadores estrangeiros, que foi muito importante para a biofabricação brasileira, a vinda do professor Vladimir Mironov,
que é um russo que na altura até então estava nos Estados Unidos, onde ele ficou quase 17 anos, era um dos pais, aí, vamos dizer assim, da bioimpressão, né? E aquela vinda dele foi muito importante. A gente conseguiu manter o professor lá no CTI com bolsas da FAPESP, com bolsas do CNPq por meio do programa Ciências Sem Fronteiras também, que foi um programa bastante importante para a gente, né? Tivemos outros projetos do CNPq, editais bem centralizados em medicina regenerativa, com o qual nós fomos contemplados em 2013, 2014, né? E aí infelizmente foi havendo uma retração, né? O funil foi, infelizmente foi encurtando ali, e nós não tivemos muito mais, né? Assim como outros grupos parceiros também. Então isso é muito preocupante, porque a biofabricação vinha num crescente. Então a gente passa muita dificuldade em conseguir recursos, em conseguir, por exemplo, materiais, né? Para determinadas pesquisas não são investimentos tão altos, né? Alguns materiais para desenvolvimento de scaffolds, estruturas tridimensionais com impressoras 3D. Obviamente, a compra de impressoras 3D, você tem impressoras de R$1.000 a impressoras complexas de €1.000.000, como nós temos lá no CTI, impressoras que imprimem com metais, né? Mas claro, com impressoras simples, os nossos trabalhos vêm sendo desenvolvidos há muitos anos com impressoras bem simples, né? Baratas, então não é um custo tão alto. Quando a gente pensa no desenvolvimento da biofabricação e olhando um pouco para o lado da tecnologia da informação, a gente pensa muito no desenvolvimento, né, no futuro, de uma sala de bioimpressão ou de biofabricação, né, como vocês podem ver na imagem. Essa sala ela estaria muito relacionada com essa quarta revolução industrial, porque todos os processos estariam conectados, né? Então você teria ali todo um processo seriado para a fabricação do órgão, e isso, ter todos esses equipamentos, talvez num primeiro momento fosse algo um pouco mais dispendioso, mas nada tão absurdo, né? Então, complementando a pergunta do professor, nós temos sim tido na biofabricação muita dificuldade, né? Por outro lado, temos ainda assim apoio da FAPESP com o programa PIP, por exemplo, que cabe salientar aqui, que algumas empresas, né, nessa área têm nascido, né, mesmo nesse momento de turbulência, para desenvolvimento de bioimpressoras, por exemplo, ou de materiais, de software, né? Tem havido investimentos externos, às vezes, de investidores, grupos de investidores, né? Mas em termos governamentais, que é bastante importante, acho que não dá para contar só com o governo, né? Eu acho que tem que ser um processo, uma mescla disso, mas é importante que o governo, sim, federal, estadual, continuem se preocupando, né? Não só com a biofabricação, mas defendendo a ciência brasileira, né? Com isso, porque muitos profissionais estão sendo perdidos, estão deixando o país, muitas linhas de pesquisa estão morrendo, porque não há a possibilidade nem de muitos professores aposentam, né, e às vezes não há possibilidade de manter recursos humanos de médio e longo prazo para fazer aquela translação de conhecimento, né? Então é bastante preocupante, professor, mas vamos aí ter esperança de que de uma forma ou de outra as coisas possam melhorar para a nossa ciência no futuro próximo. Uma última pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte: qual é a sua visão vamos pensar, do empresário nacional? Não, você já discorreu bastante sobre os órgãos estaduais e federais que financiam pesquisa, mas qual é a sua visão, a sua experiência, mais do que sua visão, a sua experiência, sua visão baseada na sua experiência, na interação com, vamos chamar aí, com o setor industrial, se eles têm um entendimento que essa tecnologia veio para ficar, já ficou. Eu também estou pensando muito mais para a área da saúde. De uma maneira geral, já está respondido, mas para a área da saúde.
você acha que eles têm um entendimento que isso possa ser uma área de grandes investimentos e claro que tenha lucros com essa área? Sim, acho que pode ser uma área muito lucrativa, né? Se a gente considerar que a escassez de órgãos humanos, por exemplo, já pensando um pouco mais adiante, então toda a pesquisa ela é morosa, né? O que às vezes as indústrias não entendem, né? Mas eu acho que tem melhorado isso, é que o pesquisador, a pesquisa em si, ela precisa de investimentos, mas a indústria precisa entender que tem Tem uma uma velocidade de resposta. velocidade natural, né? Quer dizer, não é porque teve mais investimento, vamos dobrar o investimento aqui, então vamos reduzir a metade do tempo o tempo de desenvolvimento de um determinado produto. Não é tão linear assim, né? Mas quanto mais investimento, a coisa vai mais rápido. Eu vejo que é possível nós vermos hoje grupos de investidores, né, como eu comentei um pouquinho antes, apostando nisso. Então isso não é à toa, né? Esses investidores eles têm essa visão de médio e longo prazo, eles têm investido um capital razoavelmente grande nisso. Então, em termos de manufatura aditiva, impressão 3D, essa área está mais do que consolidada, já não tem mais retorno, não tem mais volta, né? Daqui para frente, quer dizer, o crescimento, o lucro em cima dessa área vai ser astronômico nos próximos anos. E da biofabricação também, né? É que é algo que está um pouquinho ainda, está mais no início, que vem ganhando consistência e as pessoas vão enxergando isso com o passar do tempo, né? As indústrias, eu creio que as indústrias farmacêuticas, porque imagine que a gente pode utilizar, a biofabricação não é só para desenvolvimento de órgãos humanos, né? Você pode utilizar essa área para desenvolvimento de tecidos humanos, né, não órgãos complexos necessariamente, de forma que esses tecidos humanos possam servir para testes farmacológicos, testes de drogas, né? Então é uma discussão muito grande sobre a eliminação do uso de animais para testes em laboratório, né? Então a biofabricação é uma alternativa muito plausível e que já vem acontecendo, né? No Brasil menos, praticamente não tem acontecido, mas em países como os Estados Unidos já acontece, né? Parcerias entre farmacêuticas, indústrias de cosméticos, com indústrias de bioimpressoras e biofabricação americanas que já desenvolvem, já têm aporte de recursos para desenvolver esses microtecidos e que já vêm sendo colocados em substituição a animais, né? Não talvez de forma completa, mas é um processo já bastante adiantado. Então tem muito desdobramento na biofabricação que pode ser aproveitado, né, pelas empresas, pelo mercado, pelo setor privado, né, e fazer parcerias, porque eu acho que setor privado e público juntos, né, nos Estados Unidos a coisa funciona assim e mais fortemente com investimento privado, né, então muitas startups estão nascendo aqui no Brasil, né, e tem tido sucesso. Isso é importante porque isso gera recursos de volta, ICMS, por exemplo, para o estado de São Paulo, a cada vez que uma startup apoiada pela FAPESP funciona, dá certo, né. Isso na verdade, o emprego, né, a aplicação de mão de obra especializada, então é mais emprego. Então é uma engrenagem ali que, quando começa a ser movimentada, ela tem ligação com várias outras engrenagens, com o sistema todo, né? Então eu vejo assim, professor, a despeito do momento, né, dos últimos anos e da situação, eu vejo com bastante otimismo essa situação para os próximos anos. Acho que tem muita gente boa no Brasil, muita gente bem preparada e não podemos deixar perder esse bonde aí, né? Deu uma caída, mas não podemos deixar os jovens cientistas, principalmente, que estão buscando alternativas e buscando um caminho a seguir, que eles se sintam desestimulados, né? Eles precisam ser apoiados, sim, porque senão é um desperdício para o país, né? A gente vê exemplos claríssimos na biofabricação, por exemplo, né? Se me permite complementar,
países que estão crescendo muito nessa área. Né? Bom, nos Estados Unidos a gente não precisa nem comentar, né? Mas países como a Coreia do Sul, que vem investindo fortemente, Singapura, a própria China, né? Num contexto científico, esses países vêm inclusive assumindo aí os capítulos, né, da nossa conferência internacional anual, né? Então eles vêm assumindo. Na Europa, a Holanda vem crescendo muito, a Alemanha, então são países. A própria Rússia, né? O professor Vladimir Mironov, do Brasil, ele voltou para a Rússia, ele está participando, está imerso numa empresa, né, que vem desenvolvendo bastante essa parte de bioimpressão. Então é um caminho aberto, né? Quem investir nisso certamente terá retorno. E uma última coisa para finalizarmos essa área é um novo mercado que eu não digo que surge, que já surgiu, é o mercado de animais de estimação, que pode também se beneficiar com essas, vamos dizer, essas tecnologias, pensando em tratamento da saúde animal no sentido mais amplo. Com toda certeza, professor. A gente fala de vida, né? A gente tende a olhar mais para o lado da vida humana, mas claro, vida, né? Vida animal. Então sim, na verdade muitos animais já se beneficiam disso, não com soluções vivas, né? Porém com soluções inertes, como seria, vamos dizer, uma tecnologia assistiva para animais, próteses fabricadas com impressão 3D, né? No futuro vai ser possível também a fabricação, porque não é muito diferente, é um organismo animal também, né? Tem lá, obviamente, suas diferenças com o organismo humano, mas a tecnologia empregada será basicamente a mesma, né? O que vai diferenciar entre um e o outro, entre uma espécie e outra, é a constituição biológica, a fisiologia e tudo mais, né? A química que está por trás e tudo mais. Mas é possível. Lá no CTI existe um projeto, né, acho que vale colocar aqui rapidamente, um projeto que já existe há 8, 9 anos, né? O núcleo de tecnologias tridimensionais do CTI ele já existe há 21 anos, desde 1997, quando foi adquirida a primeira impressora 3D comercial, né? Desde então só foi crescendo. E ali há um projeto voltado para o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, apoiado pelo Ministério da Saúde, que começou aproximadamente em 2009, teve 3 fases, né, e agora tem uma 4ª fase que está, infelizmente, interrompida, né, um recurso de 2 milhões de reais que foi empregado no final de 2015, né, empregado do Ministério da Saúde, empregado pelo Ministério da Saúde ao CTI, que infelizmente esse recurso não foi utilizado, e isso deixou muitos pacientes do SUS desassistidos, né? Deixou o nosso núcleo desassistido, porque a gente não conseguiu manter recursos humanos altamente especializados, e o projeto, né, era a fabricação de modelos tridimensionais, modelos físicos, né? Primeiramente modelos digitais eram construídos no computador a partir de imagens médicas fornecidas por cirurgiões, e aqueles casos eram feitos justamente para atender pacientes do SUS, né? Então modelos que auxiliam, a gente ainda consegue manter um pequeno número de produção disso, mas auxiliam o cirurgião e sua equipe a planejarem aquela cirurgia complexa, né? Qualquer tipo de cirurgia. Então, esse é algo, estou comentando porque cabe na sua pergunta com relação a animais, né? São soluções que podem ser utilizadas tanto também para planejamento de cirurgia complexas de animais de pequeno, médio e grande portes. E a tendência é que a gente passe dessa etapa de material não vivo, material plástico, cada vez para materiais vivos. Então, hoje a produção de um material que pode ser utilizado para planejamento cirúrgico, mas no futuro a aplicação de células, né,
e a geração de substitutos biológicos realmente, de fato, tanto para animais como para humanos. Ok, muito obrigado.